Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel, uma caneta, para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão para ser curado da lepra? A primeira resposta diz que ele teve que mergulhar 3 vezes. A segunda resposta, 7 vezes. A terceira resposta, 11 vezes. E a quarta resposta, 15 vezes. Valendo! E a resposta certa é 7 vezes. No livro de 2 Reis, capítulo 5, está escrito: Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. Do que João Batista chamou Jesus quando o viu pela primeira vez? A primeira resposta diz que ele o chamou de o ungido de Deus. A segunda resposta, de Cordeiro de Deus. A terceira resposta, de Filho do Homem. E a quarta resposta, de Pão da Vida. Valendo! E a resposta certa é Cordeiro de Deus. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. A frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, está escrita em qual livro da Bíblia? A primeira opção diz que está escrito no livro de Salmos. A segunda opção, no livro de Provérbios. A terceira opção, em Atos. E a quarta opção, em nenhum livro. Valendo! E a resposta certa é em nenhum livro. É muito comum vermos pessoas usando esta frase e afirmando que ela é bíblica, mas não é. Ela é apenas um ditado popular. E o versículo que mais se assemelha a essa frase está no Salmo 145, que diz: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. E agora vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Preste atenção, porque elas são um pouquinho mais difíceis. Quantas das 10 virgens da parábola de Jesus eram prudentes? A primeira opção diz que 2 eram prudentes. A segunda opção diz que 5 eram prudentes. A terceira opção, 7 eram prudentes. E a quarta opção, 9 virgens eram prudentes. Valendo! E a resposta certa é 5 virgens. Jesus disse:
O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Quem foi sepultado por Deus em um vale? A primeira resposta diz que foi Abraão. A segunda resposta, Jó. A terceira resposta, Moisés. E a quarta resposta, Isaías. Valendo! E a resposta certa é Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34 está escrito: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. E agora vamos para a última pergunta, ainda valendo 30 pontos. Quais homens do Antigo Testamento apareceram no Monte da Transfiguração e conversaram com Jesus? A primeira opção diz que foi Adão e Josué. A segunda opção, Moisés e Elias. A terceira opção, Isaías e Abraão. E a quarta opção, Davi e Salomão. Tempo na tela. E a resposta certa é Moisés e Elias. Esse fato maravilhoso está registrado em Mateus capítulo 17. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E aí, como você se saiu? Agora nós vamos para as perguntas um pouco mais difíceis, valendo 50 pontos. Preste bastante atenção, hein? Quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos após a sua crucificação? A primeira resposta diz que foi Pedro. A segunda resposta, João. A terceira resposta, Maria. E a quarta resposta, José. Tempo na tela. E a resposta certa é José. A Bíblia diz: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. E agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? A primeira resposta diz que foi Zinri. A segunda opção, Jeú. A terceira opção, Jeroboão. E a quarta opção, Menahem. Tempo na tela. E a resposta certa é Zinri. No livro de 1 Reis, capítulo 16, conta a história de Zinri. A Bíblia conta que ele assassinou o rei Elá e toda a sua família e se autoproclamou rei. Então o líder do exército de Israel, Onri, soube do acontecido e junto com seus homens invadiu a cidade de Zinri. Com medo, ele entrou no palácio real e o incendiou. O reinado de Zinri durou apenas 7 dias. E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. A quem Paulo chamou de companheiro de lutas? A primeira opção diz que foi Filemon. A segunda opção, Timóteo. A terceira opção, Silas. E a quarta opção, Arquipo. Valendo! E a resposta certa é Arquipo. Veja o que está escrito.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Arquipo era um líder da cidade de Colossos, muito respeitado por todos. Ele se tornou companheiro de evangelização de Paulo, transformando sua casa em um lugar de pregação e oração dos cristãos da sua região. E agora vamos para a última pergunta, a pergunta bônus, valendo 100 pontos. Se você não foi tão bem assim, não se preocupe. Esta pergunta pode ajudar muito na sua pontuação. Vamos lá. Quanto valia o perfume que Maria derramou aos pés de Cristo? A primeira resposta diz que valia 50 denários. A segunda resposta, 75 denários. A terceira resposta, 150 denários. E a quarta resposta, 300 denários. Tempo na tela. E a resposta certa é 300 denários. Se você acertou, parabéns! Em João capítulo 12, narra a visita que Jesus fez aos irmãos Lázaro, Marta e Maria. E em certo momento, Maria pegou um frasco de um perfume de nardo puro, que custava 300 denários, e despejou sobre os pés de Jesus, e em seguida os enxugou com seus cabelos. Para você ter ideia de como aquele perfume era valioso, para ganhar 1 denário, uma pessoa teria que trabalhar um dia inteiro. Tanto é que Judas Iscariotes achou aquela atitude um grande desperdício de dinheiro. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.